Olá, sou Clóvis Alvarenga Neto, professor de Gestão da Qualidade no curso de Engenharia de Produção da Univesp. Nesta videoaula, nós vamos falar da qualidade e seus conceitos básicos. Não é só colocar em prática as questões ou ferramentas da qualidade, mas eu preciso entender a fundamentação que está por trás desse conjunto de ações que a gente espera desenvolver para melhorar a competitividade da organização. Nessa videoaula, nós vamos falar de conceitos básicos da qualidade, vamos falar do significado da gestão da qualidade para as organizações e os seus executivos, e vamos falar de princípios de gestão da qualidade, aquelas crenças básicas que são relevantes para o desenvolvimento de todo esse conjunto de trabalhos. Vamos falar de qualidade, tentar entender o que ela significa. Olha, eu tenho três situações. Uma é que o cliente especifica as necessidades precisamente. Situação 2, aquela em que o cliente define o que o produto deve fazer e deixa para o fornecedor determinar as especificações a serem atendidas. E a situação 3, aquela em que há uma discussão e um acordo entre o fornecedor e o cliente e chegam a um acordo sobre o que vai ser produzido ou entregue, enfim. Para cada uma dessas três situações, vamos ver o que pode significar qualidade. Ora, quando o cliente especifica as necessidades precisamente, me parece razoável que a gente diga que qualidade é aderência às especificações. Se diz as especificações, você está trabalhando de acordo com as especificações, é isso que eu chamo de qualidade. Faz sentido? Muito bem. Situação 2. O cliente, e a maior parte dos produtos é assim, a gente, como cliente, a gente não sabe dar especificação para o fornecedor, a gente só sabe dizer o que o produto deve fazer. Eu vou dizer qual é o uso que eu vou fazer dele e deixo para o fornecedor determinar a especificação. Quando for esse o caso, a gente diz que qualidade é o quê? Adequação ao uso. O produto está fazendo aquilo para o qual o cliente tinha alguma demanda. E a situação 3, quando há uma discussão e um acordo entre o fornecedor e o cliente e chegam a um acordo, e nesse caso eu vou falar que qualidade é o quê? Aderência às especificações acordadas com o cliente. Essa definição, essa conceituação é tão importante que ela é muito utilizada e ela significa o seguinte: o fornecedor pode prometer coisas diferentes para clientes diferentes, desde que atenda o que foi combinado com cada um. Em outras palavras, o fornecedor não precisa fornecer a mesma coisa para todo mundo igualmente, porque cada cliente tem uma necessidade específica. Essa definição é muito importante e ela tem que ser levada em consideração. O que está sendo combinado com o cliente? Cumpriu o que foi combinado, é isso que a gente vai chamar de qualidade. Algumas premissas básicas para a qualidade são: primeiro, para todas as definições da qualidade, é que ela não gera custos. Pelo contrário, ela diminui os custos, porque trabalhar com qualidade faz que eu tenha menos erro, menos retrabalho, menos geração de resíduo, menos descarte, então o custo diminui. Outra premissa importante é que ela evita o desperdício de recursos porque eu faço corretamente desde a primeira vez. Então, não gasto material à toa, não gasto recurso a mais. Pode ser material, pode ser energia, água, tempo de mão de obra, por exemplo. Outra premissa importante, quer dizer, reduz o tempo de produção. Porque como eu faço corretamente, eu faço certinho, então gasto aquele tempo, fez, acabou. Se eu fizer errado, eu faço uma vez, eu gasto mais tempo para refazer, gasto mais tempo para fazer novamente, e isso aumentaria meu tempo de produção até chegar a um item aceitável. Outro aspecto importante é que ela gera menos estresse e mais satisfação ao trabalhador. Não é desejo das ações na área da qualidade que o trabalhador seja mais sobrecarregado com as atividades que ele tem. Pelo contrário, se fizer correto, fizer certo desde da primeira vez, desde o primeiro momento, o trabalho fica mais leve para ele, fica mais interessante, mais divertido, mais desafiador e ele se sente mais recompensado por ter atingido as metas melhor e mais rapidamente. Como premissa, a gente tem também a questão de que a qualidade total otimiza a energia do trabalho humano. Não gasta tempo fazendo trabalho estressante
ou inadequado por falta de equipamento, coisa que valha. Veja só, trabalhar com qualidade melhora a produtividade das empresas, com isso as chances de lucro. Melhor produtividade, quer dizer, consegue fazer a mesma coisa gastando menos recurso, ou fazer mais coisas com o mesmo recurso existente. Isso é interesse do trabalhador, é interesse da empresa também. Outra premissa importante é que a qualidade começa a acontecer antes que seja iniciada a produção. Ou seja, não é vamos improvisando, em pleno voo a gente aproveita e troca o pneu. Não, não dá para fazer isso. A qualidade começa a ser pensada na fase de projeto do produto ou do serviço, na fabricação, não só no momento do uso na máquina de equipamento ou coisa que valha. Então, a qualidade começa antes que a produção efetivamente tenha acontecido. Ver qual o pessoal necessário, que equipamento é necessário, que ambiente é necessário. Com tudo isso providenciado, aí dá para começar a produção propriamente dita. Então, a qualidade tem que ser planejada, ou seja, pensada com antecedência. Mais algumas premissas relevantes. Falar de qualidade total é basicamente falar de prevenção de erros. É prover um sistema que evite que os erros aconteçam ou que diminui a chance dos erros acontecerem. Tanto nos processos que envolvam o desenvolvimento, a produção, a venda, o atendimento ao consumidor de produtos e serviços. Mais que isso, com certa frequência, a imprensa anuncia recall de algum equipamento. O recall é mau para a imagem da empresa, para o trabalho que acaba gerando e para o desconforto que traz ao cliente, ao usuário do tal do produto. Ora, entre as premissas, o que a gente está falando é que a qualidade, primeiro, não gera custos, pelo contrário, ela os diminui ou previne a ocorrência. Ela começa antes da produção e não no improviso, de repente, e qualidade também implica numa certa ética. Ver o que você consegue fornecer, o que você consegue prover ao seu cliente e entregar efetivamente aquilo que foi combinado. Então, essas premissas são também importantes ou fundamentais para uma boa ação da qualidade. A qualidade é uma questão que precisa ser adequadamente gerida no contexto de uma organização. E como as organizações são diferentes entre si, eu não tenho uma receita de bolo única que valha igualmente bem em toda e qualquer organização. Eu preciso pensar nos aspectos da qualidade para cada empresa, interpretar os requisitos da qualidade para tal empresa ou para tal negócio e tomar as ações cabíveis considerando equipamento disponível, tecnologia disponível, mão de obra disponível e assim por diante. Por isso que os empreendedores e os administradores de todos os níveis precisam conhecer a chamada gestão da qualidade, porque não tem uma receita de bolo pronta, única, que valha igualmente para toda e qualquer organização. Efetivamente, a gestão da qualidade diz respeito a todas as pessoas envolvidas no processo. Quando eu falo em todas, são todas dentro da organização. A gente volta nesse assunto mais para frente um pouquinho. Resumidamente, falar de qualidade é sempre falar em aprimorar continuamente os produtos todo dia. Qualidade todo dia traz saúde e alegria. O tempo todo a gente tem que estar atento no que pode ser melhorado e sempre pode haver melhoria nos produtos ou nos serviços oferecidos pela organização. Isso significa atender melhor às necessidades dos clientes. Então eu tenho que saber muito bem quem são os clientes, para ver quais são as suas necessidades, transformar isso aqui em requisitos e aí prover as ações necessárias para que os requisitos ou necessidades sejam efetivamente atendidos. Só a qualidade garante a competitividade. A gente viu no modelo do cone de areia como a qualidade era base para os outros elementos competitivos. A qualidade efetivamente é a base, é a sustentação para todo o outro conjunto de critérios competitivos que a empresa queira utilizar. E como os mercados se mostram cada vez mais competitivos, não há muitas saídas para as empresas a não ser investir efetivamente na questão qualidade. Com atualização tecnológica, pensando nos materiais, envolvendo as pessoas, e o conjunto deve significar algo que forneça mais valor ao cliente. É isso que se está buscando.
Quais são os princípios que norteiam todo esse trabalho da qualidade? Há um conjunto de 8 princípios relevantes, e é isso que eu queria chamar a atenção agora de vocês. Olha, o que é um princípio de gestão da qualidade? Bom, o que é um princípio para valer? É uma regra ou uma crença abrangente, fundamentada para o quê? Para a condução e operação de uma organização, com o objetivo da melhoria contínua no desempenho no longo prazo, focando nos clientes e atendendo às necessidades de todas as partes interessadas. Olha quanto elemento importante eu tenho nessa definição aqui de gestão da qualidade, de princípio de gestão da qualidade. É uma crença, as crenças que nós temos hoje sobre o que seja uma boa gestão não eram as mesmas crenças que nós tínhamos 50 anos atrás. E certamente não são as mesmas crenças para daqui a mais 30, 40 ou 50 anos. Então, são as crenças que nós temos hoje do que sejam as boas práticas para toda a organização, com o objetivo do melhor desempenho de cada uma das suas partes e do conjunto, mas melhor desempenho significando atender melhor necessidades e requisitos dos clientes e das partes interessadas, os acionistas, a sociedade, os fornecedores, os clientes do cliente, assim por diante. Isso é um princípio de gestão da qualidade. E quais são os princípios que a gente vai comentar? Ora, um princípio importante é do foco no cliente, o outro importante é da liderança, depois envolvimento de pessoas, abordagem de processo, a gente já falou em abordagem de processo na introdução lá em engenharia de produção, em tempos e métodos, para ser mais específico. Outro princípio importante é da abordagem sistêmica para a gestão, da melhoria contínua, olha que nome bonito, abordagem factual para tomada de decisão. Puxa, isso é comovente. E benefícios mútuos nas relações com os fornecedores. Vou ver um pouquinho mais de detalhe o que significa cada uma dessas coisas. Ora, então vamos ver, olha. O primeiro princípio de foco no cliente, o que significa isso? Qual é a crença que está por trás disso? Que as organizações dependem dos seus clientes, portanto é recomendável, não é obrigatório, é só recomendável que atendam às necessidades atuais e futuras dos clientes. Então atender aquilo que o cliente disse hoje claramente que ele quer, mas também adivinhar aquelas coisas que o cliente não disse e prever o que o cliente vai querer no futuro, necessidades que vão aparecer mais para frente. Essas necessidades, os requisitos dos clientes e procurar exceder as expectativas dos clientes. Eu sei que é difícil prever o futuro, mas de qualquer maneira a gente precisa ter um olho no peixe e um olho no gato. Um olho olhando para o que o cliente está demandando hoje, mas tem que ter um olho lá na frente para ver o que o cliente pode querer demandar no futuro. Isso significa foco no cliente. Segundo princípio importante, da liderança. E o que significa liderança? Liderança quer dizer, os líderes, na verdade, eles estabelecem unidade e propósito da organização. Quando eu falo líder, não é chefe, não é coordenador, são só pessoas que conseguem conduzir um processo junto a outros colegas. Agora, convém, e não é obrigatório, é apenas uma questão de conveniência, convém que esses líderes, eles criem e mantenham um ambiente interno em que as pessoas possam estar totalmente envolvidas com o propósito de atingir objetivos da organização. Então, cria um ambiente para que todos queiram participar efetivamente. É essa a ideia da liderança. Outro princípio é o princípio do envolvimento das pessoas. O que significa isso? Olha, as pessoas de todos os níveis da organização, do presidente ao mais humilde funcionário, todos são a essência da organização, todos contribuem com o resultado da organização. E o total envolvimento dessas pessoas possibilita que as suas habilidades sejam usadas para o benefício da própria organização. Ora, outro princípio é o que fala da abordagem de processo. Um resultado desejado é alcançado mais eficientemente quando as atividades e os recursos relacionados são gerenciados como um processo, ou seja, são vistos como quais são as entradas, quais são as saídas, quais são os recursos, quais são os controles necessários
para aquele conjunto de ações acontecer. Essa é a abordagem de processo. Um outro princípio relevante é o que fala na abordagem sistêmica para a gestão, olhar o conjunto, olhar o todo. Identificar, entender e gerenciar os processos, novamente a visão de processo, os processos interrelacionados como um sistema, como um todo. Isso contribui para a eficácia e eficiência da organização, no sentido dela atingir os objetivos desejados ou necessários. Então tem que olhar o conjunto, não adianta melhorar as partes, não adianta tentar otimizar as partes. O ótimo das partes não significa necessariamente o ótimo do todo. O sexto princípio é aquele que fala em melhoria contínua. Melhoria contínua significa o quê? Convém que a melhoria contínua do desempenho global da organização seja um objetivo permanente. Não é atingir o alvo uma vez e acabou. Não, permanentemente procurar esta melhoria. Quando a gente fala convém, várias vezes apareceu esse nome aqui, é um princípio. Quer dizer, não é que é obrigatório a empresa fazer por questão legal ou coisa parecida. É porque parece relevante. A prática tem mostrado que isto é conveniente para as organizações, não mais que isso. O sétimo princípio relevante é aquele da abordagem factual para a tomada de decisão, ou seja, decisão baseada em dados, não em achismo. Qualquer que seja a decisão, recebida a quantidade a ser produzida, o cliente a ser atendido, o horário de atendimento ao cliente, que se baseie em fatos, em dados que eu tenha de alguma forma pesquisado, não no que eu acho que seja melhor para o cliente. Esse é o significado. Ou seja, as decisões eficazes são baseadas na análise de dados e informações. Aliás, dados e informações é que vão gerar conhecimento para a melhor gestão da organização. E, finalmente, o oitavo princípio fala nos benefícios mútuos nas relações com os fornecedores. Quer dizer, tem que ser bom para a sua organização e bom para os seus fornecedores também. Ou seja, uma organização e os seus fornecedores são interdependentes. Um precisa do outro, o outro precisa do um. Uma relação de benefícios mútuos aumenta a capacidade de ambos em agregar valor. A sua organização precisa dos fornecedores para prover aqueles materiais, componentes e serviços que ela sozinha não consegue fazer. E o fornecedor precisa dos clientes, que é quem vai prover algum rendimento, algum ganho, alguma receita para a permanência e atuação dessa empresa, permanência no mercado. Então, esses são chamados os 8 princípios de gestão da qualidade. São base para muitas ações que a gente vai comentar, que a gente vai discutir e ferramentas que a gente vai trazer para operacionalizar essas crenças todas. Por enquanto é isso. Obrigado, até a próxima.